Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fixar um pouco mais sobre os tipos de predicado. Bons estudos. Trouxe aqui algumas atividades para que possamos comentar durante essa videoaula. Bom, número 1. Todas as orações a seguir apresentam predicado verbo nominal, exceto. Então nós já vimos que o predicado ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Verbo nominal é a junção do verbal com o nominal, ok? O predicado nominal tem verbo de ligação e tem uma característica do sujeito. O predicado verbal, o núcleo é o verbo, e esse verbo ele é significativo. E o verbo nominal tem o núcleo verbo, tem o verbo significativo e tem também a característica do sujeito. Ok? Então olha aí, ó, o menino voltou machucado. Vamos observar o verbo? Voltou. Voltou é um verbo significativo. Ok? E o machucado não é a característica do menino? Então, nessa opção, nós temos o predicado nominal, verbal ou verbo nominal. Se vocês observarem, nós temos o verbo significativo e temos a característica. Então, aí nós temos o predicado verbo nominal. Na letra B, cansados, os jogadores deixaram o campo. Reparem que aí, nessa oração, o sujeito está no meio. Então, presta atenção. O verbo é deixaram. Deixaram é um verbo significativo. E os cansados? Cansados não está caracterizando os jogadores? Então, nós aí também temos o predicado verbo nominal. Olha a letra C. Chamavam-lhe de covarde. Esse lhe, como nós já vimos nas nossas aulas, é um pronome oblíquo que se refere à terceira pessoa, ele ou ela. Correto? Então, o verbo chamavam. Chamavam é um verbo significativo. Ok? E covarde não é a característica de ele ou ela? Né? Que está aí no caso do compronome lhe. Então, aí nós também temos o predicado verbo nominal. Correto? Olhem a letra D. Assistiram ao espetáculo felizes Clarissa e Carolina. Olha o verbo. Essa oração está em ordem inversa, o sujeito está lá no final, correto? Assistiram é um verbo significativo, ok? Não é um verbo de ligação. E qual é a característica aí de Clarissa e Carolina? Na letra D. Felizes. Felizes não está caracterizando? Clarissa e Carolina. Então aí nós temos também o predicado verbo nominal. Ok? Olha a letra E. Era medrosa aquela criança. Opa! Era do verbo ser. Ser não é um verbo auxiliar, desculpa, não é um verbo de ligação? Verbo de ligação. Então, pessoal, medrosa não é a característica daquela criança? Então aí nós temos um predicado nominal, que tem um verbo de ligação e tem uma característica. Então, se tivéssemos que marcar aqui a oração que não tem predicado o verbo nominal, é a letra E. Correto? Agora nós vamos assinalar a alternativa incorreta, de acordo com a classificação das frases que está entre parênteses. Olha aí a letra A. Eles querem o carro. Está falando que aí o predicado é verbal, sim ou não? Eles querem o carro. Vamos observar o verbo? O verbo é querer. O carro está dando característica a eles? Não, querer é um verbo significativo. É o meu núcleo desse predicado. Então aí nós temos o predicado verbal. Correto. Olha a letra B. Os garotos chegaram cansados ao museu. Está falando que o predicado é verbo nominal. Será? Olha o verbo lá. Chegaram, do verbo chegar, é um verbo significativo. Nessa oração, correto? Correto. Cansados não está caracterizando os garotos? Os garotos cansados, não é isso? Está caracterizando o meu sujeito? Então aí nós temos um predicado verbo nominal. Também está correto. Olha a letra C. O rei tornou-se ladrão. Gente, o verbo tornar é um verbo de ligação. E ladrão não é a característica do rei? Então aí nós temos um predicado nominal. Está correta essa classificação também. Olha a letra D. Os bêbados viraram a mesa do bar. Viraram a mesa do bar. É o predicado. E esse predicado é nominal? Será? A mesa do bar é característica dos bêbados? Não. Viraram não é um verbo significativo nessa oração? Sim.
Então, pessoal, nós temos aí um predicado verbal. Se tivéssemos que marcar uma opção, seria a letra D, porque aí nós temos um predicado verbal e não nominal. E a letra E, o pobre mendigo virou rei. Olha a diferença desse verbo virar. Nessa frase aí, nessa oração, esse virou rei está significando tornou-se rei. Não é isso? Então nós temos aí a presença do predicado nominal. Rei não é característica do pobre mendigo que tornou-se rei, que virou rei? Não é isso? Então, deveríamos marcar a letra D. E para finalizar essa atividade, eu queria que vocês indicassem o tipo de predicado presente na seguinte oração. Olha aí, ó, o diretor continua preocupado. Como que eu posso classificar esse predicado? O diretor continua preocupado. Sujeito é o diretor. O verbo é continua e preocupado não é a característica do diretor? É. Então esse predicado, pessoal, se tem verbo de ligação e tem uma característica do sujeito, é predicado nominal. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais da nossa aula, tenham tirado as dúvidas. E a gente vai fazer agora um exercíciozinho e vamos fixar para daqui a pouco a gente comentar lá no chat ao vivo. Combinado? Um abraço a todos. Tchau, tchau.